Olá, eu sou a Mônica. Hoje eu trago um vídeo opinião resenha desse livro maravilhoso, Os Ovos Azuis da Serpente, do autor Marcos Roberto. Esse livro me foi ofertado pelo autor e aí ele perguntou se eu queria ler e trazer minha opinião aqui no canal. Muito obrigada, tá, Fê Roberto? Estou muito grata, feliz, surpresa. Demorei um pouquinho para ler porque eu tinha terminado um mês de leitura com algumas leituras arrastadas e tive algumas dificuldades nesse sentido de ter uma celeridade na leitura. E quando é um livro a ser ofertado pelo autor, aí a responsabilidade é maior, né? Eu já não gosto de ler rápido. E quando é um livro assim, que eu recebo de cortesia e vou emitir um vídeo opinião, aí eu gosto de ler com bastante cuidado, com bastante atenção. Desde já eu fico muito lisonjeada, né, por ele prestigiar esse meu canal, um canal tão singelo, mas que há 4 anos eu estou aqui na plataforma do YouTube tentando trazer literatura e criar pontes entre leitores, né? O título por si só já é um título bem instigante, Os Olhos Azuis da Serpente. Aí isso me remeteu à minha infância, na época de escola, quando eu frequentava a biblioteca escolar e a bibliotecária da época, Dona Marlúcia, ela falava dessa coisa dos títulos que chamavam muita atenção das crianças, né? Nós, no caso eu na época, com títulos assim bem, né, esdrúxulos. E eu fiquei pensando um pouco sobre esse título. Aqui está a capinha. E fiquei pensando, será que é uma fantasia? E gosto muito dessa perspectiva de ler um autor nacional. Ele é um autor independente, trabalhou acho como radialista e hoje se aventura mesmo no universo literário como escritor. Inclusive, atualmente ele está com o lançamento de um novo livro. Aí eu vou deixar o arroba do autor para que vocês possam conhecer o seu perfil. Quem se interessar por esse livro, pelo lançamento atual ou pelos outros livros do autor, para entrar em contato com ele, né, diretamente. E deixa eu mostrar aqui uma coisinha que eu também gostei muito dessa perspectiva, quando o autor ele faz essa dedicatória no livro, né? Quem é leitor sabe que isso aqui já abrilhanta mais a leitura. Ele fez uma cartinha bem gostosa falando sobre o livro. E para quem não conhece a história dos Olhos Azuis da Serpente, aqui a gente vai ver um narrador que vai contar a história de 4 personagens. A Bela Flor, que é uma mulher que é intitulada como Caçadora de Prazeres. Ela, se fosse na conjectura atual, seria uma garota de programa, mas atipicamente ela promove esses encontros, mas de uma forma bem típica e atípica. Ela não cobra dos seus clientes o pecuniário, né, o financeiro. Isso é algo assim que fica na nossa cabeça, né? Como é que ela vive assim e ela não cobra esse custo pelo programa. Aí a gente vai ver também o personagem Benjamin, que é o fazedor de dinheiro. E aí a gente pensa naquela figura do agiota, do bicheiro, de uma pessoa que faz dinheiro meio que de uma forma coercitiva, meio com malandragem, com esperteza, com muito pulso forte, e ele cria todo um patrimônio para si. Bento, morto, quase morto, que foi o personagem que mais me tocou no sentido de trazer para mim como leitora e como pessoa a reflexão sobre a vida, sobre vidas que perdem um pouco de sentido da existência por causa de uma infância mal resolvida, uma família que não protegeu, algum abuso. É um personagem que traz uma dureza pelas coisas que ele vivenciou, mas que também nos toca profundamente. E dizer que eu acho que foi uma das protagonistas que mais me cativou, que é a Aprendiz de Bruxa. E quando a gente vai vendo o desenvolvimento da personagem, a gente vai entender como é que ela é relevante na narrativa e como ela vai criando caminhos e assim aquele narrador vai nos contando a história.
Eu vou ler um pequeno trecho do livro para que vocês ensinam um pouco sobre a leitura do autor e depois eu vou retomar essa ideia do livro, que diz assim: a dona dos olhos arrebatadores, que ocupava o apartamento 300, ainda se agarrou à convicção de que todos os homens, por caminhos diversos ou por expedientes só seus, ainda que trocando 6 por meia dúzia, estavam fazendo a mesmíssima coisa desde que o mundo se fez mundo. Ou seja, perseguindo a resposta para a pergunta que não queriam fazer, já que não suportariam descobrir que, nem de longe, estavam preparados para ser o que mais tarde seriam. As tantas expectativas, o sem número de derrotas, as vitórias abafadas pelo esquecimento, o labirinto de vontade, além da bússola inútil de se chegar a Deus. Tudo sem exceção serviria ao entendimento do que era apenas passageiro, embora deixasse de doer, jamais, já que crescer dói. E como eu acho que esse trecho ilustra a vida dos personagens, a perspectiva de sua infância, a vida adulta, o segmento da vida, o prosseguimento da vida, quando cada um deles começa a buscar um sentido para a sua existência e esse sentido é um pouco maculado por causa de coisas que eles vivenciaram. A narrativa vai prosseguindo, os personagens vão se abrindo para nós, cada um. Nesse sentido, eu achei a história um pouco arrastada, mas tinha sentido porque eu acho que para o autor construir os personagens, a gente tem um bom conhecimento de cada um deles, tinha que ter todo esse processo de elaboração dos mesmos, da sua narrativa, das suas vivências, mas aí a gente vai se deparar com a matriarca, a Hermília, que ela é diferente da Bizet, que é sua neta. Ela não é aprendiz de bruxa, ela de fato é bruxa, e ali ela vivencia um relacionamento, a vida em família, o cuidado dela em relação às suas plantas, às suas ervas, os seus bruxedos, e ela tem um segredo significativo nessas poções, que é o fogo de Salamanca, que é um tipo de poção muito poderosa, de certa maneira perigosa, mas que está na sua família por gerações. Porque eu acho que vocês sabem, né? As bruxas, elas têm pelo menos na literatura ficcional, elas têm toda uma herança genética que vai passando de mãe para filha. E eu acredito que na vida real, apesar de existirem bruxas contemporâneas que não têm essa árvore genealógica dessa transmissão da herança do bruxedo, mas existe também essa questão de passar seu legado, né? E aqui a gente vai ver a Bifê, ela crescendo um pouco na narrativa com a partida da Hermília. E esses personagens, eles têm pontos em comum. Eles tiveram sua origem num local isolado, numa cidade do interior, Ribeirão das Onças. Lá suas vidas são marcadas através das vivências da infância, mas na vida adulta, de forma coincidente, eles vão morar no mesmo lugar, no edifício Parque dos Pardais. E é interessante porque, apesar deles terem tido uma vida de infância em comum, numa mesma cidade, e na vida adulta, coincidentemente, eles irem morar no mesmo local, de cara, não fica perceptível para mim e para nós leitores que ligação existe entre esses personagens. Né? E aí eu fui pensar um pouco sobre isso, e dentro dos nomes dele, eles são 4B, né? Bela Flor, que é a caçadora de prazeres, o Benjamin, que é o fazedor de dinheiro, o Bento morto, quase morto, que vivenciou um drama muito forte no passado, e a Bicê, que é aprendiz de bruxa. Eu vou ler mais um trechinho, e aí eu vou retomar o resto da narrativa para que a gente feche a ideia sobre essa obra. E diz assim: todavia, indiferentes às propostas do agora comerciante, que aliás beiravam a grosseria, e esgotada da busca pela joia mais rara que lhe custou,
parte da juventude. Bitsei é um momento de fraqueza, pensou em largar a mão do enigma, que não queria se mostrar. Perdido entre tantos caminhos que a levaram a nada, a neta passou a admitir a possibilidade de que, no fundo daquele garimpo, talvez fosse possível descobrir um sinal de que ela, quem sabe, nem fosse merecedora de ter acesso ao bruxedo secular. Por outro lado, ventava contra coisa da sua cabeça o fato de não haver uma serventia a dar um instrumento de morte hospedado no livro dos ocultismos, que a avó dizia ser mais do que o caminho para a morte e sim um caminho para a vida que havia depois de tudo. Porque a Bicé aqui nesse trechinho, a gente se depara com ela tentando descobrir um pouco da sua origem, aquilo que a sua avó Hermília deixou como legado, porque dentro dessa perspectiva dos bruxeiros e da herança da bruxa, nada é tido de forma muito óbvia, né? E a avó deixa alguns manuscritos, algumas coisas, mas muito encoberta. Então a Bicê, ela vai se ver num labirinto e tentando descobrir as coisas, por vezes desanimada, outrora mais animada, mais persistente nessa busca, para tentar trazer à luz e resgatar todo aquele legado que a sua avó deixou. Eu percebo na narrativa dos personagens um sentimento muito de solidão, e talvez seja isso que o autor queira trazer para nós, na perspectiva de trazer a vida dos personagens na infância, retomando a sua vida de adulto, com suas máculas, com suas sequelas, mas que tentam viver e sobreviver a um passado, né? Nesse edifício Parque dos Pardais, a gente vai ver um porteiro bem peculiar e ele observa muito a vida desses 4 protagonistas. Inclusive, existe um grande mistério nessa narrativa, porque existe um segredo que, de uma forma indireta e direta, une esses 4 protagonistas. E eles começam a receber cartas num tom de ameaça, cartas que denunciam algo que eles viveram, que eles vivenciaram. E essas cartas, de cara não fica óbvio para mim, para nós leitores, quem é que envia, mas são cartas que os deixam muito preocupados. Eu não gosto muito de spoiler e eu não peguei spoiler antes de terminar o livro, porque eu acho que a gente leitor tem que ler mesmo assim, sem uma ideia prévia da obra, para que a gente possa mesmo tirar nossas impressões, inferir. Mas desde o início eu achei engraçada a narrativa do autor e a forma que ele escreve, porque eu acho que ele escreve de uma forma bem peculiar. E eu fiquei pensando no livro em si, que apesar de ser uma história única, eu acho que tem elementos muito de crônica, e eu gosto muito disso na literatura, quando a literatura, apesar de ficcional, ela busca elementos do cotidiano, do dia a dia, da realidade que nos cerca. Eu queria aqui mostrar um pontinho, que é a foto do autor. Eu achei, ó, que bonitinho. Aqui é o Roberto Marcos. E no final, depois que eu li a história, eu fui entender um pouco sobre a sua vida e a perspectiva dele como autor. E ele, de fato, é um autor cronista. Aí eu gosto muito disso. É muito engraçado quando a gente percebe algo no livro sem ter aquela informação, né? E eu gosto muito, eu acho que o Brasil tem bons cronistas, bons livros de crônicas, só falta o público leitor conhecer um pouquinho mais. E a história vai avançando até um desfecho final. Eu não vou falar mais muito sobre esse mistério, sobre a ponte que cerca os autores, porque aí seria eu falar de toda a obra. Mas eu garanto a vocês que foi um livro que me surpreendeu. Eu confesso que quando comecei, eu não estava com tanta expectativa. Estava ansiosa, mas não estava com tanta expectativa. E pessoal, o livro ele tem um final surpreendente de fato. E o que eu mais gostei desse surpreendente foi que não foi nada absurdo. O autor ele utilizou a narrativa ficcional, mas ele buscou
elementos da vida em sociedade, e aí eu vejo muito um olhar sociológico do autor sobre os personagens, sobre a vida, sobre a sua história, sobre a narrativa, e trouxe um final com um desfecho muito tá ok e achei maravilhoso. Não é só um final surpreendente, porque eu me deparo às vezes com livros que tem um final surpreendente, mas por vezes meio que absurdos. E o Marcos Alberto não, ele trouxe um final surpreendente. E aí a gente entende a ligação que existe entre os personagens, o desfecho de cada vida, que mistério é esse que os cerca, mas dentro de uma perspectiva muito factual, muito atual. E tem aqui uma temática sensível, mas que faz nos pensar mesmo sobre essa questão da solidão, sobre a saúde mental, sobre a vida contemporânea. Achei arrebatador, de verdade. Eu super recomendo esse livro. Eu fui pensar no título, inclusive até perguntei ao autor, mas não houve tempo dele me responder. E aí eu fui pensar, por que a escolha desse título? E aí eu fui pesquisar sobre essa questão dos ovos, ovos azuis, ovos da serpente. E não existe ovos de serpente, pelo que eu saiba, azul. Mas existe uma ave nos Estados Unidos, a aracaura, araucana, eu acho que é assim, e ela tem ovos azuis. Então talvez o autor tenha brincado um pouco com essa ave araucana nos Estados Unidos e brincado com a ideia do ovos azuis da serpente. Esse título ele depois chega na história retomando tudo. Inclusive, quando eu peguei o livro, por causa do título, eu pensei que era uma fantasia, mas não é. É um thriller e ali existe um mistério, um fato X, um investigador, um desfecho, um desvendar de uma história, um evento morte, que se encaixa muito bem na narrativa de thriller. Eu só senti falta um pouco aqui nesse livro, confesso, de uma ambientação, no sentido, já que era uma história que remete à bruxaria, um pouco dos elementos de fauna, flora, do ambiente mesmo de Malassonga, que as histórias de bruxa trazem, mesmo sendo um thriller. Mas tirando isso, avaliei no Scooby, inclusive eu vou disponibilizar esse vídeo, opinião no Scooby, dei nota 5, mas se pudesse daria 10. E assim, queria salientar que o autor ele faz um bom desenvolvimento dos personagens. Gosto dessa perspectiva de autor nacional que se arrisca em fazer calhamaça, porque eu acho que o calhamaço traz, um gosto pessoal meu, traz um pouco mais do que uma narrativa mais fina. Eu gostei muito da forma como ele construiu a história, como ele trouxe essa construção, desenvolvimento, o final inesperado, mas sem nada absurdo, trazendo uma perspectiva atual e me remeteu. Eu não sei a impressão de outras pessoas que leram a obra, mas quando eu li essa narrativa, eu lembrei um pouco de alguns contos de Lima Barreto. Eu não sei se eu estou fugindo muito assim da ideia do autor, mas eu li algumas coisas de Lima Barreto e eu acho que o autor ele traz na perspectiva da linguística, da linguagem e dos personagens e da fala em si, coisas muito típicas e atípicas que se assemelham um pouco ao Lima Barreto. Significa isso dizer que a escrita dele se assemelha ao Lima? Não. Mas tem uma tipicidade que eu percebo na obra do Lima, que eu percebi nesse autor. Então eu gostei muito, sabe? Ele utiliza algumas expressões populares que se encaixam muito com o tipo de narrativa, com os personagens, mas sem ser algo exagerado, né? Eu acho que o cronista ele gosta também de fazer muito isso e super amei. Muito obrigada, tá, seu Roberto? Amei a leitura, é um livro que foge do meu radar, mas me surpreendeu muito e história maravilhosa. Então fica essa dica para vocês conhecerem. Vão lá no perfil do autor e prestigiem, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!